Boa noite, você assiste agora ao vivo ao Entrevista Leonel e hoje nós vamos falar sobre um assunto hiper interessante, né? O aspecto lúdico no exercício docente, ensino de história com Playmobil com o professor Gilberto Santos, ok? Então eu queria dar as boas-vindas para vocês que já chegaram, né? Joana, Cristina, boa noite. Rejane, Vera. Opa, Vera desde Lisboa. Um abraço para Lisboa. Saudade dessa terra boa. Muito bom. A Alessandra, professora Alessandra, boa noite. Thaís, boa noite. Nossos alunos aqui chegando. Raíssa, boa noite. Jane, Camila. Então, agora nós gostaríamos de chamar o aluno Rodrigo. Rodrigo, você está aí? Giovana, boa noite. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Rodrigo? Tudo. Hoje você vai apresentar uma integrante nova, né, do nosso programa. Né? O nosso aluno Bruno também falou que tá vindo por aí. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele vem mesmo, senão a gente passa o videozinho e ele no próximo programa ele estará ao vivo conosco, né? Uhum. E então vamos chamar a nossa aluna nova, tá preparado? Sim. Então, gente, a gente gostaria de chamar a Iracema. Manda Benjamin. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Iracema, tudo bom? Tinha um probleminha para entrar, não estava conseguindo, agora eu consegui. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Fala aí, Rodrigo. Então, Iracema, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você, gostaria de saber quem é Iracema, o que você faz. Então, fala um pouco de você para nós. Então, sou Iracema, eu tenho 17 anos, estudo no Leonel. Agora a gente está estudando à distância, né, por causa do Covid. E, deixa eu ver, o projeto que eles iniciaram devido à pandemia da entrevista Leonel, achei super interessante. Eu comecei a participar nos comentários e recebi o convite para poder agora estar participando com vocês. Me sinto muito honrada e desde já te agradeço. Entendi, tá bom então. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Não, só isso mesmo. Não? Ah, então tá. Iracema, seja bem-vinda, então, de novo te digo, né? E hoje nós vamos apresentar um quadro novo, né? Sim, eu já tenho um quadro novo, se chama Dicas Literárias, que foi uma ideia muito legal do nosso aluno da escola também, chamado Diego. Teve uma ideia muito legal. E a gente vai apresentar, dando dicas de livros, para as pessoas estarem lendo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, peraí que eu já estou ajustando ele aqui para a gente, dar prosseguimento. Então, pode chamar o nosso quadro, Iracema. Pode chamar? Então, gente, agora a gente vai assistir o quadro Dicas Literárias. Vai passar agora? Uhum. Vamos lá. Já está na tela? Já consegue ver? Então tá. Aí apareceu. Oi, pessoal. Esse é o Dicas Literárias. Meu nome é Diego e eu vou apresentar algumas livros. Então, e algumas recomendações. Então, eu vou apresentar para acho que tá dando um delay, Raquel. Para quem não conhece, é um livro juvenil voltado para o público adolescente. Ele é um livro de 1984, a última edição dele teve agora em 2014. É um livro muito bom, quem recomendou ele para mim foi meu pai. Ele diz que é o livro que ele mais gosta, na meio da infância dele, assim, que ele lembra.
o livro que ele mais tem recordações, que ele mais gostou de ler. Eu cheguei a ler esse livro, eu provavelmente tinha uns 10 anos, e eu lembro desse livro até hoje. Ele conta a história de 4 garotos e uma menina num colégio de São Paulo que descobrem que estava rolando uma droga que era apelidada de a droga da obediência, que foi criada por um doutor chamado Dr. QI, que é um vilão. É o vilão do livro. E eu gosto muito desse livro porque ele traz meio que uma mensagem, porque você vê que hoje em dia a gente tem o telefone, computador, televisão e diversos outros tipos de mídias que acabam influenciando as coisas que a gente faz e se tornam meio que uma droga da obediência. Então, o Pedro Bandeira, que foi o autor que escreveu esse livro, ele meio que previu isso e ele escreveu isso. Esse livro foi considerado um best-seller na época dele. Entre 1984 e 2014, teve muitas edições lançadas, teve diversas e teve também muitos livros que foram inspirados nesse. Eu particularmente gosto mais de 1986, que foi o que eu li. Mas qualquer um que você lê praticamente é a mesma coisa. Muito bom livro, super recomendo. Quem quiser ler um livro assim, não souber muito com o que começar, porque tem gente que não tem costume de leitura, é um livro que não é difícil de interpretar. É muito bom, muito fácil de ler e traz uma mensagem maneira. Opa, microfone mutado, muito bom. Então, agora eu gostaria de chamar nosso convidado da noite, né, o professor Gilberto. O Bruno, nosso aluno Bruno já chegou. Peraí, vamos receber o professor Gilberto. Professor Gilberto, boa noite. Seja bem-vindo ao Entrevista Leonel. Boa noite a todos. O áudio tá bom, tá legal. Queria agradecer muito o convite, né, a toda a equipe da Leonel, aos organizadores do programa, e dizer que eu estou muito feliz, porque a Leonel Azevedo foi minha primeira escola, né? Eu estudei na Leonel Azevedo também. E para mim é uma alegria poder, de alguma maneira, dar um retorno, né? Como agora um profissional, e antes eu era estudante dessa escola. Então, muito obrigado pelo convite. Nossa, que bacana, legal, não sabia disso. Professor Gilberto, antes da gente começar de fato a tua entrevista, o nosso aluno Bruno chegou. Ele está aqui, a professora Elizabeth Caldas propôs um exercício, né? Tendo em vista tudo que tem acontecido, né, na nossa sociedade acerca do racismo, ele fez um rap bem legal. Eu tive problemas para executar no outro programa, e a gente falou que hoje ele viria ao vivo. Então, eu queria chamar o nosso aluno Bruno agora. Antes da gente começar, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Opa, caiu. Uma merda. Caiu. Opa! Caiu e voltou. Vamos lá. Bom, enquanto ele vai restabelecendo... restabeleceu? Vamos lá. Oi, agora sim. É ao vivo assim mesmo. Nossa internet. Vamos lá. Voltou. Tá tudo bem, Bruno? Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Bem-vindo. Então, vou mais uma vez estar apresentando um pouquinho do meu trabalho, algo que nasceu em mim, né? E eu tento transparecer isso para as demais pessoas, né? Principalmente para aqueles que vivem a situação que eu vivo dia após dia, que é estar lidando nesse mundão aí através de tanta dificuldade, tanto preconceito, né? Que esse som ele possa trazer como um bálsamo para cada pessoa que vive assim essa mesma realidade que eu, e que ela possa pensar um pouquinho, né, sobre o que a gente vive, e que se cada pessoa
assim, tentar fazer a diferença, as coisas começam a se tornar diferentes, né? A diferença, minha avó sempre dizia que começa dentro da nossa casa, né? Então, eu procuro viver isso hoje para mim e passar isso para os demais, que é muito bom a gente manter o respeito e a igualdade, independente de classe social, independente de cor, independente de sexualidade. Eu acho que o respeito ele vale muito além. E esse som fala muito comigo. Já vivi diversas situações, vivo até hoje, dia após dia, né? E eu vou cantar um pouquinho aqui para vocês. Só não tá muito bom, não. Não criei um beat, mas usei uma base boa aqui, eu acho que vai casar. Vamos lá. Não acreditam que eu vivo é verdade. Sempre que eu entro no shopping me sinto celebridade. Não acreditam que eu vivo é verdade. Sempre que eu entro no shopping me sinto celebridade. Eu tenho DIN, também tenho cartão. Me olham torto porque eu sou negão. Segurança eu ganho mais de 3. Tão me assistindo mais que o BB16. Fui no mercado, queria almoçar. Quando eu já entro, já mudam o olhar. Eles me seguem, na real querem bater. Ô seu juiz, deixa eu falar pra você. Quantos dos nossos irmãos são baleados? Quantos esculachados na TV? Na favela opera escrachado, vivendo mais com medo de morrer. Na hora de entrar no coletivo, fecham a cara por causa da cor. Sempre provando que não sou bandido, sou estudante trabalhador. Lá, lá, ia, lá, ia. Não acreditam o que eu vivo é verdade. Sempre que eu entro no shopping me sinto celebridade. Não acreditam o que eu vivo é verdade. Sempre que eu entro no shopping me sinto celebridade. Eu tenho DIN, também tenho cartão. Me olham torto porque eu sou negão. Segurança eu ganho mais de 3. Tão me assistindo mais que o BB16. Fui no mercado, queria almoçar. Quando eu já entro, já mudam o olhar. Eles me seguem, na real querem bater. Ô seu juiz, deixa eu falar pra você. Quantos dos nossos irmãos são baleados? Esculachados. Parabéns. Mais ou menos isso. Obrigada. Muito bom, Bruno. Parabéns, né? É legal saber que no meio da dor, né? Da nossa dor sai arte, né? Parabéns. Parabéns, porque você é um vencedor vitorioso, viu? Parabéns pela vida. Fica aí. Você quer ficar com a gente no programa? Se quiser ficar com a gente, vou convidado participar. a ficar com a gente. Ah, muito então bom. Show de bola.
Eu só peço uma coisa para vocês. Vocês conseguem virar o celular assim? Que aí a imagem... Bota para rotacionar o teu vídeo. A tela para girar. Para ela ficar assim, ó, na vertical. Tem que acionar alguma coisa ali na configuração para ela virar direitinho. Se conseguir fazer isso, vai ser muito bom. Então, boa noite para aqueles que já estiveram. Bruno, parabéns, tá? Queria te indicar, não sei se você conhece, a gente tem na ilha um polo cultural. Depois, se você quiser, digita no Facebook, Polo Cultural. Entra lá, busca informação. Você, além de cantor, você também é poeta, né? Esse texto está tão bonito que você fez. É um poema que você fez. E a gente tem esse grupo de Polo Cultural da Ilha do Governador, que tem poetas, tem cantores, tem pintores. Entra no Face lá, para a gente conversar, tá? Parabéns. E vamos colocar esse dom seu aí para frente, tá? Muito bonito, tá bom? Obrigado. Muito legal. E se conhecer mais pessoas que têm esse tipo de gosto, de pintura, de escrever, de dança, só entrar em contato com o pessoal do Polo Cultural, tá? O pessoal curte muito isso. É só da ilha, galera da ilha, tá bom? Show. Parabéns, parabéns. Muito bonito que você fez. Foi o que a Raquel falou, você achar a beleza no meio da dor. Né? Isso é importante. Muito bom. Então, agora, professor Gilberto, novamente te dou as boas-vindas e te pergunto, quem é o professor Gilberto? Bom, o professor Gilberto é insulano, né? Para quem não estiver falando, o professor Gilberto é insulano, nascido na Ilha do Governador, eu tenho 39 anos, sou nascido mesmo na ilha, na época que ainda tinha maternidade, estamos aí lutando para voltar à maternidade, e eu sou nascido no Zumbi, né? Cresci minha vida inteira aqui na ilha, tem várias histórias, né? Da infância no Pico, pelo Corredor Esportivo, pela Praia da Rosa, no Cocotá. E, assim, amo a Ilha do Governador de paixão. Cresci aqui dentro, em clubes. Meu pai é mestre de embarcação na ilha, trabalhou em clubes da ilha. Então, assim, eu sempre vivi dentro da água, em praia, da ilha mesmo, né? E esse gosto pela Ilha do Governador é que me cativa, né? Também, além de trabalhar com o lúdico, também correr atrás de ensinar para as pessoas a história da ilha. Ok. Então, hoje você trabalha com história, né? Você veio ser um professor de história. Eu quero saber o que te levou a chegar o que te levou a esse lugar, né? O que te fez chegar até a licenciatura em História, o que te fez ser um historiador hoje? Então, o projeto assim de querer dar aula é uma soma de várias questões. Isso eu falo bastante também, porque eu tive a perda da minha mãe muito cedo, perdi com 14 anos, e dentro dessa angústia minha, né, passar todo o ensino médio, ela faleceu no final do meu ensino fundamental, então todo o ensino médio já foi com a dificuldade com meu pai e minha irmã, né, a família mais reduzida, e a gente tendo que conviver com essa ausência e dar prosseguimento à vida, continuar estudando. E eu sou religioso, né? Eu sou católico, então sou atuante na igreja de Santo Antônio, aqui na ilha, no Tauá. E ali eu comecei a ensinar as crianças, catequese, né? E aquela vontade de ensinar, de falar. Comecei já gostava um pouco de história, né? Do meu passado como estudante. Estudei na Rodrigo Otávio, na Leonel Azevedo, no Mendes de Moraes. E se você observar, só colégio público, né? Eu sou da rede pública, sempre da rede pública. E dentro desse projeto, quando chegou a época do vestibular, eu tive professores assim maravilhosos, desde a minha infância, de história. A professora Vera Barroca, se estiver assistindo, a professora Eliane, minhas duas primeiras professoras de história,
e outros professores assim, fantásticos, de muitos anos, que me incentivaram, de uma certa maneira, a gostar daquilo ali. E eu já gostava de história da igreja, gostava de história, e aí eu tentei. Aquilo que eu curti, tentei o primeiro ano, não consegui, né? O vestibular é muito difícil, na época não era o Enem, eram vários vestibulares separados. E quando eu tive, né, a alegria de poder ter entrado na universidade, né, o UFRJ, então, continuei na universidade pública, né, então, valorizo muito a educação pública gratuita e de qualidade, porque quando eu fui estudante, os meus professores lutaram para me dar uma educação pública gratuita e de qualidade, seja na Rodrigo Otávio, na Leonel Azevedo ou no Mendes de Moraes. E acredito que as escolas sempre têm essa ideia de lutar, né, para dar o melhor ensino. E quando eu me tornei, né, fiz a faculdade, eu tenho os 2 diplomas, o bacharelado e a licenciatura em História, e eu sempre quis pesquisar a história, né? Comecei a pesquisar até a história de algumas igrejas na ilha, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, né, que é a mais antiga de pé, a própria Igreja de Santo Antônio, onde eu sou, né, fiz ali um material bacana sobre a história do lugar, e isso foi me motivando a querer ser professor, né, e já a ideia de ensinar o outro, ensinar uma jovem, eu já fazia há muito tempo, e outros critérios, né, trabalhar com adolescente. Então, quando eu comecei a dar aula, eu já tinha contato com adolescente, já sabia lidar com adolescente, com jovem, até com adulto, né? E quando teve a ideia dos concursos, vamos fazer concursos, né? Eu fiz o concurso do município do Rio, passei em 2010. Então, hoje eu sou professor do município, então hoje eu sou professor de História no Moneró, sou professor da Ajuda também na Praia Bandeira, que é no Cotá, e sou professor também da rede particular de ensino aqui na ilha, o Colégio Santa Mônica, e também de cursos preparatórios. Eu trabalho também no pré-vestibular comunitário Oasis, que é na freguesia, que ajuda pessoas que não têm condições de pagar mensalidade para fazer o vestibular. E a gente está tendo, que nesse momento de pandemia, a gente está fazendo tripla coração para dar aula online, para mandar material, para tirar dúvida dos estudantes, para acalmar, diminuir as angústias, isso em todas as redes, né? Então, está tendo dificuldade de equipamento, está tendo dificuldade de acesso à internet, está tendo dificuldade de ânimo, né? Então, os estudantes estão numa carga de neuras, né? De dificuldades em casa, na escola, mas a gente tenta ajudar, a gente tenta apaziguar, a gente tenta dar motivação, né? Seja em qualquer rede dessa, a gente está tentando ajudar, porque vai passar, isso vai passar, né? A gente sabe que vai passar, mas é como a gente vai estar quando isso passar. Então, a ideia, até deixo esse recado para você. Você, estudante, está me ouvindo? Fique tranquilo, calma, vai passar. Você, professor, eu sei que você está fazendo 1000 coisas que você não faria. Você só ia lá dar sua aula, que é o jeito que a gente fazia mesmo. Preparava a aula, ia lá, dava aula e voltava para casa. Agora, a nossa casa é a nossa aula. Tudo a gente começa a fazer e gravar, e ao vivo, e o horário. E na nossa sala de aula a gente tinha todos os estudantes assistindo conosco. Agora a gente tem que olhar para uma câmera, é mais difícil, a gente tem dificuldade, mas essas angústias a gente está tendo, mas elas também vão passar. Então, deixa esse recado também para você, professor, para você, estudante, pai, mãe também, fiquem tranquilos, calma. Tá? Esse momento a gente está de ansiedade mesmo, mas como professor, deixo aqui esse recado carinhoso de que essa turbulência, essa tempestade está caminhando para chegar ao final dessa noite tenebrosa e vai vir um dia bonito em breve aí para a gente. Ok, professor, eu agora queria perguntar aqui para os alunos, para a Iracema e para o Bruno, né? Algum de vocês quer fazer história? Se interessa pela disciplina história ou por ser historiador? Iracema, seu microfone está mutado. Bruno pode falar. Então, eu não estou te ouvindo. Agora que foi? Estão ouvindo? Estou ouvindo os dois. Bruno ficou mutado agora. Dá para ouvir, gente? Dá para ouvir. Dá para ouvir.
Tinha muito tempo. Foi minha irmã, tá, gente? Desculpa, que eu tenho noção. Eu não tenho interesse em fazer história, porém eu acho muito interessante, porque nós alunos, a gente tem essa necessidade de saber o que aconteceu antes da gente estar aqui, da nossa história no Brasil, essas coisas assim. Mas eu não tenho interesse, não, em fazer para mim poder dar aula, coisas assim. Uhum. Certo. Acho muito interessante. E Bruna? Não. Bruna, tem interesse? Sai daqui. Bruna? Oi? Sai daqui. Tá falhando, por vezes, o seu áudio. Oi. Oi. Oi, sim, agora foi. Estamos vendo. Tá me ouvindo? Aham. Tá me ouvindo? Estamos sim. Você tem interesse em fazer história? Eu admiro bastante quem faz história, mas desde sempre eu sempre tive o objetivo de fazer serviço social. Eu trabalho como educador social, né? Já há mais de 2 anos. Trabalhei como na área de abordagem também, com pessoas que são moradores de rua. Que barato. Poxa, fantástico. Parabéns, viu? Bruno, se quiser umas dicas, depois a minha irmã é assistente social. Se quiser depois, dar umas dicas, passo o contato dela, conversa com você, tira dúvida, tá? Curiosidades que você tenha da profissão, tá bom? É muito bonito a carreira de assistente social. Tá? Parabéns. Legal. Poxa, que bacana, gente. Surgindo já parcerias, né? Futuras parcerias, possíveis parcerias aí, que bacana. E quem sabe, professor, no final desse bate-papo, eu não convenço a colega aí embaixo a fazer história. De fazer história, ó. É verdade. Quem sabe? Cristina Veloso, que maravilha, Gilberto. É isso mesmo, precisamos aproveitar o momento para aprender coisas novas, manter o ânimo e a esperança. É isso aí. Então, vamos lá, professor Gilberto, falando sobre o nosso tema diretamente, né? O ensino biológico. Afinal, né? Quais são as angústias, né, que te levaram a chegar até o ensino como lúdico, né? E o que é lúdico, afinal? Então, a ludicidade, né, ela é muito estudada, é muito falada na educação infantil, né, das crianças, no ensino fundamental 1, né, ele é muito usado na questão da motricidade da criança, fala, regras, trabalho em equipe, mas a partir do 6º ano, né, o 6º ano do ensino fundamental, a ludicidade ela vai deixando na prática de fazer parte dessa rotina do professor, né, em várias disciplinas. Algumas ainda tentam manter a ludicidade, como a matemática, com algum tipo de atividade diferenciada, a educação física, o professor de arte, mas as outras matérias ficam muito engessadas, né? Essa é a maior angústia do professor. Como tornar a sua aula um pouco mais atrativa, efetiva, afetiva, prazerosa, para ele que ensina e para o estudante que está ali para ter a construção desse conhecimento. Então, a minha angústia inicial era isso, né? Como, de uma certa maneira, transformar a aula de história, tornar menos monótona, menos, como eu posso dizer assim, chata, e torná-la mais atraente para o estudante. A gente, né, que é professor, a gente tem muito a ideia do piloto automático. A gente clica no piloto automático, e aí a gente já faz o nosso resumo no caderno, faz o quadro, usa o caderno, faz uma lista de exercícios, utiliza do livro, quando temos o livro, a apostila, utilizamos a nossa, no caso da história, vai trabalhar muito a narrativa histórica, né? Então, esse quadrado mágico, né, do caderno, do quadro, do livro e da fala, né, seria a aula mesmo oralizada,
os recursos básicos que qualquer professor utiliza. E, às vezes, ele não se sente motivado a poder ter uma experiência diferenciada, ou mesmo usar esses recursos ditos tradicionais de uma outra maneira, por vários motivos. Às vezes ele não tem o incentivo, ele se sente, às vezes, isolado, né? Ele pensa essas práticas um pouco diferentes, mas se sente isolado. Então, também é uma angústia. Às vezes, ele acha que tem os gastos, tem que gastar para ter isso. Às vezes, realmente, tem a necessidade de algum equipamento, alguma coisa extra, e às vezes o local de trabalho não tem, né? Outra coisa que é o calendário apertado, muito apertado o calendário. E às vezes, é outra angústia, né? Muito conteúdo, todos os professores têm muito conteúdo para dar, e às vezes a gente não consegue conciliar essas atividades devido a um calendário tão apertado. Enfim, são angústias e são outras também. A ideia de ter que trabalhar em muitos lugares, então, assim, poder sentar, poder refletir melhor sobre a prática. E aí fica muito difícil, porque você chega muito tarde, sai muito cedo, seu fim de semana tem tantas coisas para você fazer de casa, de família, além de trabalhos e exercícios que você tem que fazer, acaba que o professor vai nesse piloto automático, né? Como tem em outras profissões também, os seus pilotos automáticos. E isso, às vezes, torna o ensino um pouco entediante, até para quem ensina e para aquele que aprende, né? Seja em qualquer rede, em qualquer local, né? São essas angústias que os professores, no geral, têm, e eu também tenho. Essas angústias também passam por mim, né? Como qualquer professor, a gente tem essas dificuldades, mas a gente pode buscar alguma alternativa de tentar suavizar ou tentar minimizar algumas dessas angústias. Com certeza. E lembrando aos nossos espectadores que vocês podem já começar a fazer as perguntas, né? Se tiverem perguntas para o professor Gilberto. O professor Gilberto, além de trabalhar com a ludicidade, ele também trabalha com a história da Ilha do Governador, né, professor Gilberto? Isso, eu sou um dos poucos professores na ativa, né, dando aula, que trabalha, pesquisa a história da ilha. Eu sempre faço essa campanha para que mais professores, não precisa ser de história, também curta trabalhar a história da ilha. Tem muitas professoras de Fundamental 1, de escolas da Ilha do Governador, professora Silvia, professora Andréa, lá da Praia da Bandeira, são alguns exemplos que eu posso citar, mas são muitas professoras que trabalham com a história da ilha, gostam de história da ilha, a professora Gabriela também, que trabalham essa questão e uma oportunidade única de conhecer mais a história da ilha. Tivemos grandes historiadores do passado, o professor Marcelo Capanema, tem a sua esposa ainda viva, Sibeli Capanema, que a gente deve um agradecimento muito grande pelo livro que ela fez há muito tempo e reeditado agora, recentemente. Professor Jaime, professor Jaime, você está ouvindo a gente? Espero que sim, um abraço para o senhor, né, professor Jaime Moraes, que tem um trabalho árduo no Facebook, muito legal, de todo dia postar uma foto antiga da ilha, um texto explicativo, em que as pessoas alimentam o material, mandando fotos de casa para ele. Então, assim, é um professor de física que ama a história, né, da Ilha do Governador. Tem várias pessoas que já estão, né, falecidas, mas que se dedicaram muito à história da ilha. O professor Domênico é um exemplo de pessoa assim, Domênico, que ajudou na biblioteca, né? Na biblioteca, citando a biblioteca, tem a dona Diolinda, que está lá até hoje, né, que é uma heroína nossa da cultura da Ilha do Governador. Ela e sua equipe lá da biblioteca sempre nos ajuda a melhorar não só a história, mas a cultura da ilha. Então, assim, uma paixão falar da história da ilha, né? E está chegando o aniversário da ilha, dia 5 de setembro, e eu vou deixar aqui uma brincadeira, né? A ilha comemora esse ano 453 anos. Mas será que é 453 anos mesmo? Mas se é 453 anos, é de quê? De que momento? Fica essa dica aí. A gente vai ter uma entrevista, próxima entrevista semana que vem aqui no canal da Leonel com o professor Jaime, e desde já convido você. Semana que vem, o professor Jaime acho que responde essa pergunta para vocês. Não vai ser eu, não. Eu vou dar spoiler. Muito bom, professor Gilberto. Agora diz para a gente aí, o que é esse bonecão aí atrás? Conta pra gente. Então, a gente chama de bonecão, né? Os bonecos da linha Playmobil grandes que são de mostruário de loja, né?
e às vezes as lojas, né, ou eles são danificados. Esse aqui está sem a barba, eu que fiz a barba dele de espuma, e por danificado eles se desfazem. Nem parece, né? Parece que é dele mesmo. Eu uso ele para ilustrar o meu trabalho, de levar nas escolas, o que eu vou falar daqui a pouco para vocês, como é feito. Então ele me ajuda, as crianças poderem tirar foto, ele me ajuda com a roupa dele, que é um faraó, uma roupa completa de faraó. Então me ajuda a explicar, né? Apesar dele ter também tamanho pequeno, igualzinho a ele, né? Ter o grandão me ajuda também a dar aula. Mas isso é um assunto que a gente fala daqui a pouco. Sim. Então, pode prosseguir falando, né, do seu trabalho, né? E agora a questão do uso do lúdico em si, né? O lúdico, aí é que tá, né? A ludicidade, ela trabalha por... A gente vai entender muito ludicidade pensando o jogo, o brinquedo e a brincadeira, que são grandes práticas lúdicas, né? Eu e outros professores gostamos de chamar de vetores de ludicidade. Então, esses três são os grandes vetores de ludicidade. Os jogos, não importa se é virtual, se é de tabuleiro, se é organizacional, né, de pessoas em grupos, numa roda, qualquer tipo de jogo, qualquer brinquedo, e aí o Playmobil é o que eu trouxe aqui, mas pode ser qualquer brinquedo, qualquer coisinha que você tenha, um brinquedo, tá, uma terra fofinha, não, qualquer brinquedo pode ser lúdico. E a brincadeira em si, né, você pode criar uma caça ao tesouro, você pode fazer uma corrida, uma disputa, e aquilo também é lúdico. Porém, a ludicidade vai muito além. Ela pode ser qualquer coisa que eu utilize para dinamizar algo, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, a ludicidade pode ser um objeto. Aqui é uma ampulheta. É um objeto de marcação de tempo. Mas eu posso tornar isso aqui lúdico. Eu posso ensinar, por exemplo, os professores de história vão querer me agarrar agora porque eu vou falar isso rápido, né? Mas o tempo histórico ele pode ser lento, a passagem histórica, né? As mudanças podem ser lentas, podem ser médias ou podem ser rápidas. A areia da ampulheta me ajuda. A metáfora da ampulheta seria a ideia do lúdico. Me ajuda, porque se eu viro muito rápido assim, desce bem rápido a areia. O tempo histórico também pode passar rápido. Mas ele pode também ser médio. Ele nem necessariamente precisa ser rápido. A areia está indo mais devagar. Ou pode ser lento. Então, tempo, olha que interessante, a palavra tempo é a ampulheta agora. Ela fica na minha mão. Então, o fato de eu estar falando e estar mostrando esse objeto, isso é lúdico. Né? O quadro negro que eu falei, ele pode ser lúdico. Ao invés de só colocar um resumo ou colocar uma lista de exercícios, eu posso fazer ali um jogo com eles de estilo uma caça ao tesouro. E cada pergunta é um dos temas que eu queria resumir na aula. Por exemplo, um objeto também pode ser uma moeda. Aqui temos uma moeda do Brasil Império. Né? Você está vendo aqui um pouco de leve, Brasil Império. O brasão do Império. Essa moeda é da época de Dom Pedro I. Aí você pode pegar essa moeda e você compara com a moeda de R$1. Olha a diferença. Aí você fala assim, a moeda de R$1 é difícil, né? Olha que interessante. Se você pega 10 moedas de R$1 e põe na mão, você consegue fechar. Mas imagina 10 dessas na sua mão. Como você leva isso para casa? Essa moeda é só uma moeda, é um dinheiro do passado. Mas eu estou transformando essa moeda em algo lúdico. Mas ela não é jogo, nem brinquedo, nem brincadeira. É isso que eu queria chegar. A ludicidade é muito maior. Pode ser um filme, pode ser uma foto, pode ser uma roupa, pode ser um objeto, alguma coisa que você tem em casa. Isso é muito legal. É daí que a minha angústia começou a diminuir, nesse sentido. Eu comecei a entender que eu poderia levar coisas da minha casa para melhorar a minha aula. Só que eu não entendia isso bem na época, que era lúdico. Fiz uma especialização em ensino de história e que me abriu os horizontes com novas leituras. Por isso que os professores e qualquer um, é necessário que eles tenham condições de poder ter uma educação continuada, né? Uma educação permanente, um ensino permanente, uma formação permanente. Né? Qualquer profissão, é importante que a gente continue estudando. Só que a gente chama de precarização do docente faz com que a gente não tenha tempo nem de ler um texto, nem de, às vezes, poder comprar um livro para a gente ter uma informação nova. Né?
Ou às vezes a gente chega tão cansado que não consegue nem ver um vídeo de um documentário novo sobre um assunto importante. Então, assim, de tantas angústias que a gente tem, né, que eu falei agora há pouco, né, de um trabalho muito árduo, difícil, penoso, e só falta tempo para a gente conseguir essa formação. Nessa especialização, eu consegui fazer, abrir esse leque para a ludicidade e me ajudou a entender aquilo que eu já fazia, só que não era teorizado, né? Era muito bate-pronto. Eu pego lá e vou e faço. Pego uma planta, vou e faço. E aí eu queria só fechar com vocês essa proposta. O que você... Eu vou depois voltar nessa pergunta ainda hoje. O que você tem em casa que você pode melhorar a sua aula amanhã, né? Onde é que eu vou conseguir uma moeda do Brasil Império? A moeda do Brasil Império, ela sozinha, é só uma moeda. Eu posso pegar de R$1 só, que eu tenho acesso fácil, e imprimir uma da internet da época do Império, imprimir e levar e comparar na mão mesmo. Tá? Não é necessário ter a moeda física para isso. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui o exemplo do Playmobil, mas, por exemplo, eu quero mostrar como é a escrita no passado. A primeira caneta, né? As canetas tinteiras. Isso aqui é feito de papelão. Papelão cortado, pintado de dourado. Eu posso falar que as canetas eram de pena, mas quando eu levo uma ao vivo para a criança ver, eu estou materializando aquilo que eu quero falar. Mas, poxa, eu podia pedir para as crianças criarem essa caneta. Onde é que eu vou arrumar pena? Peteca. Leva uma peteca, arranca as penas, aqui já dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem petequinha em loja pequena, loja de brinquedo. A gente pega a peteca e faz penas de galinha. Consegue algum lugar que tem galinheiro, pega umas penas daqui, tá caindo lá e faz. E a gente cria as canetas, né? Então, assim, isso é ludicidade. Eu estou trabalhando no início da escrita, pode ser o professor de história ou professor de português. Ou professor de ciências, trabalhando tintas. A tinta natural, a tinta, a caneta tinteiro. Então, assim, isso é lúdico, tá? Isso é lúdico. Então, uma caneta que você tem em casa é lúdico. Um filme que você tem em casa é lúdico. Uma roupa que você tem em casa, que você pode adaptar, é lúdico também. Então, ludicidade é o que eu queria dizer. Lúdico não é somente brinquedo, jogo, brincadeira. É um mundo em que a gente pode ter acesso e transformar, tá? Isso é lúdico. Muito bom, professor Gilberto. Inclusive, eu soube que você dá aula vestido, né? Aparamentado. Né? Sim, eu tenho algumas roupas. As primeiras roupas, isso é muito caro, também acho. Minha esposa que fez. Eu peguei o tecido, dei para ela me ajudou a criar uma camisa pirata, uma camisa com a metade aberta aqui. Eu até pensei em estar usando ela, com a frente aberta com as cordinhas, né? Que você vê muito em filme. Então, e como se fosse um sobretudo. Ela fez de cor preta, então parecia até, podia ser um cigano, podia ser um camponês medieval, olha quantas coisas podia ser só com 2 peças de roupa. Podia ser um pirata, podia ser um conquistador europeu chegando na América, só com 2 peças de roupa. Então, assim, se eu chego na aula vestido com essa roupa, cara, é um outro olhar que a criança tem. Mas eu sou obrigado a usar uma roupa? Claro que não, você pode levar uma foto, né? Você pode até levar a roupa no cabide, você não precisa vestir. Mas a roupa vai direcionar o olhar daquele jovem, daquele adulto. Não precisa ser só criança, não. No ensino médio eu já fui vestido para dar aula também. As pessoas vão brincar. Brincar eles vão até com a roupa que eu vou comum, né? Mas é mais uma ferramenta, é mais uma estratégia de aula que o professor pode usar. Né? Um objeto, um adereço, um chapéu, um acessório, né? Por exemplo, no Antigo Egito, aqui o nosso amigo Amon, né? Ele está usando um macrocolar, que hoje é muito famoso das meninas, que ocupando muita frente aqui do peito. O macrocolar é não vou dizer que é a criação, mas é uma popularização do Egito Antigo. As mulheres, por exemplo, aqui, usando o macrocolar. Então, eu poderia entrar numa aula de Egito com ele na mão, ou uma foto de macrocolar, né? Ou comprar um macrocolar numa lojinha aí, e com ele. E as pessoas vão perguntar o que é isso, para que servia isso, o que significa isso, que tipo de material é feito, por que essas cores.
Olha que interessante, né? Então, por que ele usava esse tipo de véu? Não é um véu, né? É um tipo de capacete. Por que ele gostava da cobra? Por que essa cobra é importante? Olha quantas perguntas na aula vai surgir só por um boneco estar lá. Né? E isso, a aula vai começar não por um resumo no caderno, mas sim pelas perguntas. Então, pode mobilizar os estudantes a depois, quando chegar no momento do caderno, ficarem mais motivados, ficarem mais atentos. Quando chegar no momento de olhar o livro, mas o livro é chato. Eu sei que muitas vezes o livro didático ele não está muito atualizado, ele tem dificuldade, o texto às vezes é muito rebuscado, os exercícios às vezes não são os melhores que a gente quer. Mas a gente pode tentar aproveitar o livro didático naquilo que ele tem. Vou pegar uma foto, eu vou pegar uma frase do livro didático e vou utilizar ela. Então, o livro didático também pode ser lúdico, tá? E ele é lúdico também. Depende muito da gente, tá? Então, o bacana da ludicidade é que ela é um aberto. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. Eu queria te perguntar. Eu quero perguntar para qual tipo de aprendizagem as atividades lúdicas têm mais direcionamento? Então, hoje em dia a gente ainda vê muito direcionamento na educação infantil, né? A educação infantil, o chamado ensino fundamental do 1º ao 5º ano, ela é muito direcionada. Porém, como eu tenho falado, ela pode ser usada em todos os segmentos, até na universidade. E ela está sendo estudada até na universidade, para chegar lá e você ter os professores na universidade, seja pública, particular, podendo também se utilizar do lúdico para poder ensinar melhor a sua disciplina lá na universidade. Então, assim, hoje ainda é muito visto, enraizado. Isso é bom, o lúdico é ótimo que esteja na educação infantil, que as professoras foquem nele, usem bastante, mas a ideia é que o lúdico continue a partir do 6º ano e siga. E que os professores possam ter acesso a ele, possam entender os vetores, possam buscar informações, e não só os professores, mas também as escolas, os diretores, tá? Possam ampliar esse uso do lúdico na educação, no ensino. Tá? Obrigado pela pergunta. Nada. E em relação à escola, você acha que ela oferece materiais para você poder trabalhar com lúdico? Então, algumas escolas... Ótima pergunta. Pô, me amarrei. Muito bom, Iracema. Algumas escolas você tem uma estrutura um pouco melhor para aquilo que você quer fazer. Outras não têm. A minha especialização, o final dela era uma pesquisa. Eu consegui mais de 100 professores do Brasil inteiro respondendo essa pesquisa. Eu posso ser franco a você. A maioria deles disse que não conseguia aplicar o lúdico. Realmente, uma das angústias era essa, não ter uma estrutura na escola para isso. Então, você tem razão, é verdade que a falta de estrutura, de materiais, dificulta o lúdico. Opa, bebê lindão esse, que maravilha! Lindo, né? Obrigado pela pergunta. Inclusive perguntaram, Bruno, quem é esse bebê, seu filho? É o William. Qual o nome dele? Muito lindo. Oi, William. Tudo bom? Opa, William na área. Que lindão. Na live já, ó. William, esse aqui é o Amon. É o Amon. Aprendendo história já, ó. Olha o bonecão. Professor Gilberto, já temos elogios, né? Ó, com certeza, as aulas do professor Gilberto são ótimas, né? Já Gilberto Santos, grande e competente amigo. A professora pastora Silvia de Araújo está falando, sou professora de artes na área de música. Muitos até mesmo professores criticam, dizendo que nossas aulas são brincadeiras somente, né? Essa questão aí das artes, da música. Essa é outra angústia. Às vezes, daqui a pouco eu vou mostrar a ideia do projeto, né, do nome da entrevista, o Playmobil na educação. E eu já escutei também, né, não só de pais, mas também de alguns estudantes, que eles, às vezes, não fazem por mal, né? É por não compreender, não entender que isso também é parte da educação. Professor, achei ótimo e tal, mas o senhor vai dar aula ainda hoje? Aí eu...
Mas eu já estou dando aula desde o início. Professor, é porque ele está sentindo falta do Quarteto Fantástico, do Quadrado Mágico, do caderno, do livro, do quadro e da explicação oralizada ali, né? Eu chamo de cuspe-giz, né? Então, está sentindo falta disso. Se não levar aquilo para casa, às vezes o pai diz que não teve aula, que foi só brincadeira e tal, mas na verdade não, né? Você pode, por exemplo, ao invés de escrever no caderno, naquele dia, sei lá, conseguir levar uma folhinha, se a escola tiver condições de gerar a reprodução da folha, né? Isso também é outra angústia. Algumas escolas conseguem ajudar o professor com xerox, então ele consegue escrever menos no quadro, outras escolas não conseguem, né? Então, assim, como a nossa colega falou, a falta de estrutura, às vezes, dificulta muito a ideia de uma aula diferente, né? E muitas vezes o professor acaba, se ele quiser mesmo assim concretizar, ele vai tirar do bolso dele, que não é o correto, né? Ele pode até tirar a liberdade, eu também faço isso muitas vezes, mas é legal que a gente consiga ter estrutura para trabalhar sem ter que gastar parte do salário com isso. Perfeito. Professor Gilberto, o professor Miguel também pergunta como aplicar esses princípios lúdicos nas outras disciplinas do ensino médio? Olha, isso é uma pergunta excelente. Isso dá um bate-papo de 2 horas. Vou dar alguns exemplos com outros professores. Por exemplo, o professor de ciências, ele pode, por exemplo, usar plantas. A planta também é lúdico. Se você quiser aplicar uma aula, porque essa aula também serve para ciência, serve para o professor de história, também serve para o professor de geografia. Assunto Revolução Agrícola, 6º ano. Eu posso pedir, né, simplesmente falar da Revolução da Agricultura, em que o homem parou simplesmente não é simplesmente de não fazer mais, mas é somente, né, caçar e coletar e extrair, né, o ovo ou o peixe da água, né, o molusco, etc. Ele começou também a plantar. E que tipo de plantação isso aconteceu? Né? Ele começou a plantar, e a gente fala muito na aula, o trigo, a cevada, o centeio, e que são as primeiras. Mas se a gente parar, seria legal a gente levar essa planta. Então, se eu conseguir, numa loja de artesanato, pegar um ramo de trigo e você levar na sua mão, aquilo é lúdico. E você fala da cana-de-açúcar na história do Brasil, a chegada dos portugueses, o processo de colonização, vai naquela pastelaria próxima da sua casa e não tem um caldo de cana? Então, quanto é que é o caldo de cana? Eu já fiz isso. A pessoa olhou assim para mim, mas vendeu. R$5, sei lá. Tudo bem, então eu quero a cana-de-açúcar. Não moe, eu quero levar a cana. Paguei ele e levei a cana para casa, o cano da cana, né? E eu levei para a sala de aula, ou seja, aquilo ali triturado, vai sair o caldo, e eu explicando, segurando a cana. É uma outra aula, só você segurando a cana. Pegando um pedaço de rapadura, que a gente consegue em alguns lugares, né, alguns mercados, um pedaço de rapadura, você corta em cubinhos. Quem quiser, no final, pode provar um pedacinho, quem quiser, os pais que permitirem, a gente pode mandar um bilhete, quero oferecer um pedacinho de rapadura, ele pode comer, entendeu? E depois você recolhe. Tem criança que não pode, o aluno, adulto, se todo mundo aprovou, beleza, dá um pedacinho para cada um, ele vai se sentir 400, 300 anos lá atrás, que é o pão de açúcar. E aí você pega a foto do pão de açúcar e explica que aquilo ali é o pão de açúcar daquela época, a rapadura. Então, assim, eu levei a cana, eu levei a rapadura, ou então o professor pode fazer uma exposição, levar as fotos das plantas e não só falar o nome. Isso é lúdico, na ciência e na geografia. Uma bolinha dessa que a gente compra em lojinha de R$1,99, que é aquelas bolinhas que a gente faz de fisioterapia, tem essa do planeta Terra. O professor de geografia pode fazer várias coisas diferentes aqui. Exemplo, isso vale para todos os professores. Sempre no início do ano eu faço isso. Por que eu tenho que aprender matemática? Por que eu tenho que aprender filosofia? Por que eu tenho que aprender história? Uma forma de eu responder é pegando uma bola. Eu vou pegar essa aqui porque está na minha frente. Imagina isso aqui sendo uma melancia. Né? Tem uma bolinha dessa que é uma melancia. Eu já vi, mas não consegui pegar ela, porque ela me ajuda mais ainda, né? Porque lembra a melancia. Então, imaginando a melancia, se eu cortar ela em fatias iguais, ela vai abrir, não vai? Beleza. Imaginou eu dando uma fatia para cada um de vocês da sala, né? Só que vamos imaginar que atrás eu escrevesse em cada casca matemática, geografia, ciências, química, filosofia, artes, música e por aí vai, todas, né? Cada fatia. Então, essa aqui é a bola do conhecimento.
a bola do conhecimento, a esfera do conhecimento, ela está dividida em vários conhecimentos, mas todas fazem parte da mesma bola. Então, assim, é interessante que todos nós tenhamos a chance de degustar algum. Talvez eu vou gostar mais da melancia do que você, eu vou gostar mais daquela parte do que você, então talvez aquele cara vai gostar mais de matemática, ciências ou geografia, e vai gostar menos de história, né? Mas a bola do conhecimento ela é necessária, porque o conhecimento, por isso a ideia da bola, é um só. É o conhecimento humano. Ele é dividido em fatias, porque se não fosse um professor para dar toda a aula de conhecimento, e já foi feito isso no passado, tutores, né? Tentando abraçar todo o conhecimento, é muito difícil, né? E também é muito mais, vamos dizer assim, tediante um cara falando, uma moça falando todas as matérias, deve ser bem complicado, né, a aula, e é mais difícil torná-la atraída, né, atrativa, porque é um só. Então, cada professor foi dividido em ofícios. Então, cada professor fala um campo do conhecimento, mas é um conhecimento só, humano. Então, assim, eu não gosto tanto de ciências, mas a ciência é parte do conhecimento humano. Então, quando eu falo isso numa sala de aula para 30, 40, não importa onde, se é no ensino fundamental, se é no ensino médio, se é no pré-vestibular, é para passar a ideia de que ele não tenha, pode ter a preferência, mas não um desgosto de falar que odeia a matéria X, que não gosta de fazer isso na escola, porque tudo é conhecimento. O professor de geografia pode utilizar isso daqui. O professor de português ou de inglês, o de inglês pode usar os rótulos, né? Pode usar encarte de jogos, que a galera curte tanto jogos, que está em inglês, pode levar, além das músicas, né, que são ótimas, a ideia de traduzir músicas que os jovens gostam, das bandas. O professor de português, além de jornais, revistas, ele pode trabalhar poemas, junto com o professor de artes, por exemplo, ou de sala de leitura, juntando. Isso também é muito legal. Juntar professores para pensar projetos, como dizer assim, não é que cada um vai fazer uma parte, mas é um projeto único que engloba os 3 conhecimentos. Aquilo ali é muito legal, né? Mas aí é bacana, porque o aluno faz um trabalho e ganha 3 notas. O objetivo não é bem esse. É ele entender que o professor de história, ele tem total liberdade para falar de geografia. Assim como o professor de geografia tem total liberdade de falar da história, porque a história e a geografia está dentro da mesma esfera do conhecimento, né? Ou eu me meto muito na aula do professor de ciências. Por quê? Falei aqui, né, da questão dos alimentos. O homem parou de olhar apenas para cima da árvore ou para frente dos animais e ele começou a olhar para o chão, o que eu posso tirar do chão para comer, né? Isso é um professor de ciência que pode falar muito melhor do que eu sobre a nutrição dos primeiros seres humanos e tal. Isso é muito bacana nesse sentido, tá? A ideia de outras... Aí seria um bate-papo para a gente ficar aqui. Eu dei algumas sugestões, mas a gente pode falar sobre isso um outro dia, o lúdico no ensino médio. E, detalhe, artigos, né? Por exemplo, os 3 grandes vetores, o jogo, a brincadeira e o brinquedo, pode ser levado também para o ensino médio. O professor de história pode trabalhar o jogo de xadrez sobre Idade Média, aprofundando bem legal no ensino médio. Põe a galera para jogar o xadrez, né? Não tenho condições de comprar o jogo, pode imprimir as peças ou fazer com tampinhas de refrigerante, colocando escrito no nome cavalo, peão, né? E brincar com as crianças, com os jovens, né? e jogar com eles, explicar, né? Não precisa ter um jogo específico em madeira ou plástico, né, que é mais caro, mas pode... Acho que o bacana é isso também, é colocar o estudante para fazer parte da sua aula. Ele pode criar também. Você pode juntar com o professor de artes, para o professor de artes ajudar nesse processo de criação dos jogos, dos brinquedos. E aí o professor de história daria essa assessoria junto das suas aulas. E aí, por exemplo, pode juntar outros professores para fazer como se fosse uma apresentação, uma feira de cultura, por exemplo. Uma culminância. É muito legal. É o que a professora Elizabeth Caldas está falando aqui, a questão da interdisciplinaridade, né, de fato. É o trabalho em equipe. E aí o que eu falei lá atrás, uma das angústias de alguns professores é que às vezes eles se sentem isolados, ninguém quer fazer nada com ele na escola, nenhum colega. E às vezes se inibe também, né? E se pelo contrário, ele está numa escola que todo mundo quer fazer muita coisa junta, os projetos acontecem, mas fervilham os projetos, né? É verdade.
Perguntar para eles o que vocês querem fazer, também é legal. O que vocês propõem, né? O que os estudantes podem fazer, falar, isso também é legal. Viu, Miguel? Botar para a galera também poder argumentar. O que vocês querem falar sobre isso? Como a gente pode falar sobre isso? A professora Elizabeth Caldas está dizendo aqui, gente, já dei uma aula de poesia no 6º ano usando folhas caídas das árvores. A Camila falando que o bebê do Bruno é lúdico, representa meu filho assistindo às aulas comigo online. Né? Realidade da pandemia, né? Enfim. Obrigado, Camila, isso aí. A professora Pastora Silvia de Araújo, inclusive a aula lúdica ajuda o aluno surdo sem intérprete a entender melhor as aulas ministradas, com certeza, inclusão total. Objetos. Por exemplo, essa ampulheta aqui é difícil de conseguir, mas aqueles joguinhos, não vou citar aqui os nomes, a gente consegue essas ampulhetas de plástico bem fácil, bem mais fácil, de joguinhos velhos que as crianças têm, ou alguém pode doar. Né? Até Doce fez ampulheta também. Isso aqui é de uma época de... não vou me lembrar agora, Kinder Ovo, isso já foi feito, né? Então, qualquer uma ampulheta serve, né? Então, não precisa ser aquela da loja, né? Da loja, que é mais difícil. O que você tem à sua mão, tá? Não tenho ampulheta, não vou conseguir. Vamos fazer com garrafa PET. É facinho, tem vários vídeos na internet que mostram fazer 2 garrafas PET, colocando isoporzinho em cima, ou papelão, a areia você escolhe, ela tá pronta. Né? E aí você cria uma ampulheta sustentável. Perfeito. Então, assim, a imaginação abre, você pode fazer muita coisa. Verdade. A aluna Bruna está com saudade da escola, realmente sinto muita saudade da escola. Todos nós, Bruna, estamos com bastante saudade. Professora Elizabeth, também já escutei de colegas, porque eu sempre gostei de trabalhar com projetos dando voz e vez ao aluno, que não estou dando aula. Isso é muito bom. Eu escutei de colegas que não estava dando aula porque dá voz aos alunos. Né? Isso é muito complicado. Criar projetos é muito bom. Professora Vera Oliveira, nas minhas aulas também uso bastante Playmobil, os miúdos gostam. Opa! Professora Vera, vamos conversar. Abraço para Lisboa. Vou aparecer depois do meu contato, pega meu contato e vamos conversar. É um contato lá em Portugal. Em Portugal damos muita a voz aos alunos na criação de projetos. Inclusive, me lembro agora do Colégio da Ponte, na Escola da Ponte. Não sei se vocês conhecem também, muito conhecido. E que também trabalha muito. Eu sou Pacheco e lá é uma escola diferente, uma escola sem salas tradicionais. Trabalha muito com projeto, né? E começa muito daquilo que o estudante quer aprender e depois é tipo uma pergunta, assim, por exemplo, que me fazem. Em história eu não gosto de, por exemplo, não gosto da aula de fenícios, os fenícios. Poxa, muito chato, tem que falar de Fenício, o Império isso, o rei fulano. Então, você pode fazer como exemplo lá, a Escola da Ponte, estou dando exemplo, vai partir de uma coisa que o Fenício fez, que até hoje é importante, que, por exemplo, é o alfabeto, né? Outra podia ser as navegações, né? Os primeiros barcos grandes, mas eu vou pelo alfabeto. Então, vai começar Fenício pelo alfabeto. E vai surgir do meio da aula, quem é que governava esse tipo de lugar? Aí você diz. Em que época isso aconteceu? Aí você diz. Né? Mas não começou do jeito tipo, põe a data, título, no ano tal, até o ano tal, surgiu. Então você criou um outro meio para trabalhar aquele conteúdo de uma maneira mais prazerosa, de uma coisa que os estudantes têm até hoje, alfabeto. Então os alfabetos de hoje são inspirados em alfabetos mais antigos. Né? Então, por que eu tenho que ensinar os fenícios? Tem alfabeto, as navegações, mas a forma como você vai fazer, a prática que você vai desenvolver na sua aula pode ser de outra forma, de outro olhar, né? Isso é o bacana, de uma certa maneira tornar, agora sim, o fenício atrativo, tanto para o professor da aula, quanto para o estudante. Sim. Bruno, você tem alguma pergunta para o professor Gilberto? Bruno?
Bruno? Acho que travou. Travou? Ok. E você, Iracema, tem alguma pergunta para o professor Gilberto? Tenho muitos, mas o tempo não vai ser suficiente. Mas eu queria saber, tipo, pessoal, esse lúdico, vamos colocar que é uma técnica, né, que vocês usam para poder ensinar os alunos de uma forma diferente. Sim ou não? Sim. Não é só uma técnica, né? É um processo que a gente pode compreender como uma soma de ideias, de práticas, de situações, de propostas. E alguns podem falar assim, isso é uma coisa que a gente aprende, como se fosse uma técnica. Você vai aprender o que é o lúdico, aí depois, na sua realidade, por exemplo, numa aula que eu dou para uma turma de 40, agora, estou dando essa aula para você, falando de lúdico e tal, por exemplo, a ideia da planta, da cana-de-açúcar. Na aula que eu estou agora, nessa turma aqui, foi ótimo, todo mundo compreendeu. Acabou a aula, parti para outra turma. Eles detestaram. Foi horrível. Não curtiram. Resumindo, não tem receita de bolo. Isso também eu queria deixar para os professores. Não há garantia de que o lúdico vai fazer a revolução na sua aula. Porque cada aula, eu gosto muito dessa frase, né? Cada aula é como um livro, né? Não tem a mesma capa. Mas às vezes foi impresso no mesmo lugar, né? Mas o miolo é outra coisa, né? São páginas diferentes. Então, são os estudantes diferentes. Talvez numa aula, numa turma, eu entrando com a roupa do faraó aqui, o olho brilhe da maioria, mas talvez entrando numa próxima turma, vou me olhar meio estranho assim, professor, para de caô, cara, isso daí não vai dar certo. Professor, brincadeira, não gostaram. Então, assim, não há garantia, não há receita de bolo, né? Não há receita de bolo do lúdico. Pode funcionar, às vezes numa turma não ficou exatamente como você fez antes, então você pode adaptar, né? Então, o bacana do lúdico é isso, é como se for um leque de possibilidades, mas você tem que perceber essas possibilidades. E aí sim, você lê um livro sobre o lúdico é legal, conversar com colegas que já usam lúdico é legal, trocar experiências. Trocar experiência é muito legal. O que o professor fez, o que a professora fez, como é que você fez. E eu, poxa, eu podia aproveitar isso dessa maneira. Pum, pego para cá. Aí ele fez uma coisa ali legal na caça ao tesouro. Ele usou um baú. Ele pegou um baú velho, eu posso fazer o baú da história, olha que legal. Uma professora pegou um trem, eu posso fazer o trem da história, que legal. A locomotiva na frente é o assunto. Cada vagão é um fato daquele assunto. Pô, que maneiro. Então eu desenho na parede um trem, vou discutindo com eles levantam e põem um vagão, ele põe outro vagão. Isso porque uma professora me viu usando o trem para outra coisa. Então, o lúdico é bacana porque ele pode ser adaptado à realidade do professor. Então, eu sempre falo isso. Não existe uma receita de bolo, não existe o jeito certo de fazer. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas aí, se não deu certo, não é para ficar triste, né? A gente ali entende que não deu certo e pensa algo diferente para dar certo amanhã. E deixa eu te perguntar. Desculpa. Vamos ver se o Bruno aguenta um pouquinho. Bruno, você tem alguma pergunta? Vamos alternar. Uma você faz, outra ele faz. Bruno, tem alguma pergunta agora para ele? Bruno, está nos ouvindo? Oi, está me ouvindo? Sim. Gostaria de perguntar ao professor o que a história trouxe de melhoria para a sua vida a partir do momento que o senhor se formou. Qual foi a sua visão a partir desse momento? Como é que o senhor se sentiu? Como o senhor iria prosseguir, dar os passos adiante até hoje se tornar professor? Então, o processo histórico, né? Por exemplo, a faculdade de História a gente vai aprender um pouco de cada época, né? Cada matéria, vamos chamar assim lá, história antiga, história medieval, história contemporânea, história do Brasil, história da América, outros temas de história da África, história asiática, e tem temas que faltam lá. Por exemplo, não existe história lúdica, não tem.
na rotina do professor, por fora, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu tinha muito conteúdo histórico, mas faltava aquele conteúdo de prática. Isso foi ao longo do tempo. A faculdade de História me ajudou a ter uma visão crítica da sociedade que eu tenho, que eu vivo, né? A sociedade. Então, quando eu vejo uma notícia de jornal, eu faço várias análises daquilo ali. Eu tenho um documento antigo, eu faço várias análises daquilo ali. Quando eu vejo um documentário, um filme, por exemplo, não vou citar nomes aqui, mas quando eu vejo um filme que remete deuses gregos, né, a Grécia Antiga, e fala que o cara desceu até o inferno, o cara juntou duas coisas que não se misturam. O cristianismo acredita em céu e inferno. O judeu acredita em céu e inferno. O grego não acredita em inferno. Mas eu escuto isso num filme, né, em que a parte do mundo dos mortos é associada ao mundo do inferno. Você está juntando duas culturas que não tem. Então, a faculdade de História me ajudou ali, e eu tento mostrar isso para os meus estudantes, em que são coisas diferentes. Eu posso ter achado o máximo ter misturado isso, né? Desenho animado da minha época de infância, Cavaleiros do Zodíaco, é uma mistura de tanta coisa, né? Cavaleiro que tem a ver com Buda, os Cavaleiros de Atena, o Yoga, o Cavaleiro de Cisne é católico, né? Aparece o crucifixo em alguns capítulos, ou seja, misturou 3 culturas. Tem a ver com a Grécia Antiga, mas eles estão na época do avião, parece avião voando. Então, assim, é tudo misturado. Eu achei o máximo quando eu era estudante. Mas hoje eu vejo que é uma mistura de várias culturas, de várias épocas, para criar o desenho, né? Que não deveria se misturar, porque é meio muito estranho. Mas quando eu sou criança, cara, eu acho aquilo fantástico. Até hoje eu acho fantástico, né? Quem gosta dessa série acha fantástico até hoje, né? E outras séries também, né? De desenhos, de filmes, de séries, até novelas também. Então, quando a gente vai olhar uma minissérie ou uma novela em que fala de reinos, até um livro, em que mostra uma pintura que o faraó é todo branco, você não está falando ali que é no final do Antigo Egito, aquela pintura está equivocada, né? No final do Antigo Egito, lá na época da Cleópatra e alguns reis antes, alguns faraós, é da família grega. Eles eram gregos, que se tornaram faraós. Até entende porque é branca. Mas antes disso, todos os faraós eram negros. Repara aqui que o meu amigão aqui, ele é moreno, mas tinha que ser mais escuro ainda, tá? Porque é negro mesmo, é na África, é norte da África, o Egito, tá? Então, isso é só para mostrar que, às vezes, o filme não vai mostrar isso, a novela não vai mostrar isso, a minissérie não vai mostrar isso, ou o desenho animado não vai mostrar isso. Mas eu sei, pela história, que aquilo ali tá estranho. Tem que fazer uma análise melhor. Então, o que eu te falo, a faculdade de História me fez abrir muito a cabeça para muita coisa, né? Olhar por várias perspectivas. Mas eu não quero fazer História. Mas o fato de você ler livros, o fato de você escutar muita gente, o fato de você estar sempre conversando sobre os assuntos, ajuda nesse desenvolvimento de criticidade, tá? Você está sempre lendo, sempre estudando, e não precisa ser historiador para isso, tá? Mas a faculdade me ajudou muito nisso. Essa é a forma que eu posso te dizer. E faz história que é muito bom. Depois do serviço social. Muito bom, professor. Gente, aguenta um pouquinho, só para ele falar um pouquinho sobre os objetivos, desafios da tua atuação no uso do Playmobil, só para a gente não deixar de abordar esse tema, depois a gente volta para as perguntas dos alunos e dos espectadores também. Bem, o projeto Play Educa, a história contada pelo Playmobil, ele começou em 2009, numa forma meio que inusitada. O Playmobil, para quem não conhece, ele é um boneco, né? O meu amigo aqui é um exemplo, tamanho grande, mas ele é um boneco pequeno, né? Pequeno. Esse daqui é um boneco Playmobil estilo pirata. E eu queria que você pudesse observar na câmera a roupa dele. Ó. Ele tem a calça, o sapato, a camisa com alguns detalhes, né? O chapéu, que lembra muito naquela época. Então, você observando, a aparência humana dele é muito... Alguns podem criar esse daqui sendo o Jack Sparrow, né? O pirata ou outro. Então, ele tem muita semelhança com a realidade. Aqui, aquelas fitas que você vê. Eu quero transformar ele no Rambo. Parece, ó. Tirando de cima, parece. Então, assim, eu posso brincar com um brinquedo. Eu posso transformar ele no que eu quiser. Tá? E eu posso colocar nele uma espadinha e eu posso transformar. Então, ele é um Playmobil. Tá?
Eu tive poucos na minha infância, porque eram muito caros. Então, depois que eu cresci, o meu pai é mestre de embarcação na ilha, Carlos, o nome dele, e ele me trouxe um saveiro, que é um barco grande, né? Não peguei ele aqui para mostrar, aqueles barcos de passeio, né? Todo de madeira. Eu coloquei vários bonecos nele, né? Para mim, e deixei numa prateleira na minha casa, mostrando ele. No dia que eu fui limpar, meu pai olhou aquilo ali e falou assim, um cara desse tamanho, brincando com isso. Mas ele falou assim, de maneira bem simples, o que você está fazendo com isso daí? Você vai levar isso para a escola, para dar aula? Aí eu olhei o barco, olhei os bonecos e falei, isso podia dar uma aula de grandes navegações. Eu levei naquele ano para a escola sem nenhuma pretensão, sabe? E interessante que naquele momento a aula foi diferente. Eu achei legal, tá? Mas não era o barco da época das grandes navegações. E aí eu comecei a pesquisar. Será que eu consigo achar o barco das grandes navegações? Então, a Playmobil tem. E olha aqui. Um barco das grandes navegações em que eu tenho os soldados, no caso aqui, franceses. Então, repara o tamanho do barco em relação aos bonecos, os bonecos igual aquele que eu mostrei. Então, você tem um barco que, olha que interessante, a vela triangular é das grandes navegações. Essa vela triangular veio de cultura oriental, né? Em que os europeus tiveram acesso. Essa vela triangular faz com que esse barco tenha uma forma de navegação melhor. Repara, a vela triangular pode estar na frente ou pode estar atrás do barco. Então, tem as velas quadradas que você vê bem nos filmes, né? A chegada do navio. Agora, esse aqui é interessante, tem um canhão, né? Um canhão que a gente pode pegar, mostrar o canhão. Ele é um canhão que lembra muito real, né? Então, a Playmobil tem os objetos, os bonecos. Repare, né? Aqui eu tenho um francês, né? Não é bem dessa época, mas um francês com uma baioneta. Baioneta é aquela arma que tem a faca na ponta. Repare, eu tenho um boneco com uma roupa bem parecida, né? Praticamente igual à da época. Então a Playmobil faz a pesquisa. Mas agora tem um pouco de história da ilha. Tá preparado? Olha que legal. Isso aqui é um galeão. É um galeão, tá? Um galeão. E por que tem nome de galeão? É por causa desse outro barco. Olha só que interessante, tá? Olha só que interessante. Isso é uma galé. Isso é uma galé. Aqueles barcos que você vê com os remos, isso é o barco da Playmobil Viking, tá? Então, olha que interessante. Tem os caras remando aqui, ok? Os barcos remando, as pessoas remando. E qual é a por que o nome é galé? Por causa desse espaço que tem, onde eles pisam, até o final. Então, essa é aqui a galeria. Esse pedaço aqui é a galeria, onde guardava aqui comida, água, etc. Então, esse é uma galé, né? Com o passar do tempo, criaram aquele barco grandão que eu mostrei até agora há pouco. Então, ele é um galeão. É uma grande galé. Olha a diferença dele de armazenamento. Vinha até cavalo aqui dentro, né? Então, esse tipo de barco, olha que interessante eu colocando um do lado do outro numa mesa. Imagina isso. Eu colocando um do lado do outro numa mesa, você podendo analisar os dois, eu explicar o que é galé, o que é galeão, e falar para você que o bairro do Galeão, da Ilha do Governador, foi porque no século XVII, 1660, na década de 60 do século XVII, foi construído o maior galeão das Américas e um dos maiores do mundo naquele ano, com mais de 50 canhões de cada lado dele, o Galeão Padre Eterno. E por causa desse galeão, que ele foi feito onde hoje é o aeroporto do Galeão, né? O aeroporto Santos Dumont, aquela parte da pista que dá para o mar ali é a ponta do Galeão. Então ali tinha um estaleiro, que nem tem um parecido na Praia da Rosa hoje, né? Que é o estaleiro Eiza. O que é estaleiro? Local de fabricação de navios, barcos, né? Então foi feito um estaleiro naquela época, lá naquela região. Com o passar do tempo, o Galeão ficou famoso, né? Interessante que depois foram feitos outros barcos menores, barcos de comércio, etc. E ali ficou conhecido como o local do Galeão, a ponta do Galeão, que hoje virou o bairro do Galeão, a praia do Galeão, tá? Então, assim, no meio de uma aula de lúdico, entra a aula da Ilha do Governador. E eu te explico por que o bairro do Galeão tem esse nome. Mas eu poderia ter... Poxa, eu não tenho Playmobil. Como é que eu faço? Eu não tenho Playmobil. Não, o Playmobil não é o lúdico, não é o brinquedo. O brinquedo é só um brinquedo. Eu posso dar essa caravela para as crianças e elas vão fazer a brincadeira delas. Mas
como eu pego essa caravela e transformo na minha aula de história. Ela vira parte da minha narrativa de história. Por isso que o Playmobil se tornou lúdico agora, né? O Playmobil não é lúdico por si só, ele é só um brinquedo. Eu é que faço ele se tornar lúdico na minha aula. Seja o do antigo dos vikings, existe a pirâmide egípcia, e tem o faraó, tem toda lá, tem a esfinge, eu posso montar um cenário para que as crianças possam... Então o objetivo é esse, é transformar... Por exemplo, eu tenho aqui um cavaleiro dos templários. Eu tenho um cavaleiro templário aqui, com a flâmula, com o escudo. Eu poderia montar um cenário, cavaleiro templário, que é outro exemplo. Por exemplo, um cavaleiro templário, eu poderia utilizar ele num cenário de Idade Média. Ele é bem... tem espada. Então, isso aqui é feito pela fábrica da Playmobil. Então, com o passar do tempo, eu quis ter pelo menos um cenário que pudesse no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano. E eu comecei, será que tem... Isso aqui era para o sétimo, as grandes navegações. Será que tem alguma coisa para o sexto? Eu fui procurar os temas e achei Egito, achei o Coliseu romano, um Coliseu que para encher eles são mais de 300 bonecos. Aos poucos, né, foi feita essa aquisição de boneco, comprando parcelado, conseguindo promoção. Então, fui juntando isso até poder encher o Coliseu. E depois que eu consigo mostrar o Coliseu, que é maior que uma mesa comum, as pessoas ficam maravilhadas. É como se você pudesse, Bruno, ir até Roma, sentar lá no Coliseu e olhar para dentro da arena. Mas você não precisa ir até a Itália. Você pode fazer isso olhando, por exemplo, nesse cenário. Mas o Playmobil foi o veículo, o objeto que eu tenho para fazer isso. O professor pode pedir para vocês criarem o Coliseu em isopor. Os bonecos podem ser desenhados pelos alunos e colocados no Coliseu. O efeito é diferente, não é um boneco feito na fábrica. O importante é a ideia. O Playmobil, eu acho muito legal, ele é muito bacana, mas ele não é o fim, ele é o meio, né? Eu estou agora buscando 2 tanques de guerra. Um azul, um verde, para fazer aquele momento Guerra Fria, né? O básico, né? Guerra Fria de um lado, Estados Unidos e União Soviética, né? Então, estou procurando 2 tanques de guerra para colocar em um cenário. Eu posso usar Playmobil para pintar nas cores dos soldados. Eu posso conseguir aqueles soldadinhos de plástico bem simples. Ou eu posso pedir para os meus estudantes criarem soldados com qualquer material, biscuit, massinha, com arame, o que eles quiserem. E eles montam esse cenário, como a gente às vezes pede maquete nas escolas. Então, assim, o Playmobil me ajuda a montar maquete. Mas seria interessante, então, mostrar um cenário exposto para eles. Quem quiser fotos, é só ir no Facebook e digitar Play Educa, ou também Play Educa no Google, e vai aparecer lá a minha página que tem várias fotos para vocês verem os cenários, as roupas, tá? A ideia aqui seria mais vocês escutarem sobre o projeto. Quem quiser saber mais, é só entrar em contato no final. Agora, o projeto também pode ser a criança criar o projeto, o cenário. Aqui é uma caixa da Playmobil. Esse aqui é o cenário Idade Média. Aqui tem vários objetos aqui dentro da caixa e tem outros que eu coloquei aqui. Então aqui você vê um rei, você vê uma princesa, você vê o príncipe, você tem o trono. E aqui tem vários itens diferentes. Você vai abrir ele. E aqui tem várias coisas para ela brincar, né? Ela pode se dividir em grupo, ela vai criar o cenário a partir desses itens aqui. Eu posso pedir para ela criar uma produção de texto. Eu posso pedir para ela ler depois o texto. Eu posso pedir depois para que ela explique o cenário junto com o seu grupo. E aí esse grupo, por exemplo, vai estar trabalhando liderança, criatividade, perda de vergonha, né, de falar em público. Eles vão, o que é a ideia de decisão, faz isso, não faz aquilo, faz o cenário desse jeito e não do outro. A Raquel está colocando algumas fotos para vocês verem. Né? Esse é um cenário das grandes navegações e chegada ao Brasil. Né? Essa roupa, eu consegui uma jovem aqui na ilha que me ajudou, a Adriana, costureira, faz ótimas roupas. E ela conseguiu fazer para mim uma baseada em roupas antigas piratas. Né? A casula, a camisa, o chapéu eu comprei em loja de fantasia, aquelas lojas, né, do centro do Rio. E você vê a caravela ali, você vê as árvores, tudo que você está vendo no cenário é Playmobil, tá? Então, há quanto tempo você faz
isso, quanto tempo leva para montar um cenário? Montar, depende do que eu quero fazer, e aí, dependendo do que precisa, né, demora mais para conseguir os itens, tá? Raquel, pode passar um pouquinho cada uma? Pode passar. A outra, ali você tem uma cena, pode ampliar um pouquinho mais, você tem uma cena ótima ali, você pode observar que saiu. Você pode observar aquele momento das grandes navegações, os monstros atacando o navio. Então, são monstros da Playmobil, usados em outras coisas, né? E lá tem um bonecão lá no fundo, ó, que é um bonecão pirata. Tem também um pirata. E ali você vê a chegada dos europeus no barquinho, os índios trabalhando, os nativos trabalhando na praia, tá? É um cenário de encontro das duas culturas, né? Pode passar. Esse é o projeto, né? Ele é itinerante. Ali, ó, tem também um cenário religioso, né? Eu consigo fazer cenários religiosos ali num diorama numa igreja, tá? Pode passar. Pode passar. Então, esse é o Velho Oeste, olha que interessante. Tem a casinha, tem os bandidos, tem os cowboys, tem as carroças, né? Tem a diligência e as arminhas, né? São arminhas da época. A Playmobil fez as arminhas da época. Então, ó, o banco, a ideia do cofre ali no cantinho, pode passar. São vários temas. É por isso que o nome do projeto foi bem a calhar, né? O mundo Playmobil é um mundo. Aí a própria Playmobil fez a Guerra Civil Americana, os confederados contra a União. Então, tem os bonequinhos confederados, que é o de cinza, tem a União, que são os azulzinhos, e aí se você consegue juntar 10 bonequinhos de cada lado, já dá para fazer um cenário bem legal, né? Mas, professor, não tem Playmobil, então vamos pegar bonequinho branco, pintar ele de cinza, o outro de azul e faz o projeto, né? Cria o boneco, tá? Pode passar. Esse daí é um cenário da época das cavernas. Eu levo ele para explicar para as pessoas. Eu dou palestras para professores, né? Eu explico essa formação permanente, quando eu consigo ir nas escolas, quando me chamam, eu levo, por exemplo, esse cenário para ilustrar todos aqueles cenários que eu faço. Isso é um cenário, é um blister que a gente chama, né? Um diorama, em que está aí a idade das cavernas, a época das cavernas. E aí tem ali detalhe da comida, tem detalhe da roupa, tem detalhe dos acessórios, ali tem detalhe dos animais, né? O mamute, o tigre-dente de sabre. Então, ali é um exemplo de como o Playmobil pode encaixar na aula de história. Já é um cenário pronto que eu levo comigo. Pode passar. Isso é eu dando aula na Praia da Bica, aqui na Ilha do Governador, levando uma das minhas caravelas. Dando aula sobre as grandes navegações, a chegada dos portugueses no Rio de Janeiro e as batalhas que tinham na Praia da Bica entre portugueses e franceses. Imagina o Pérola Negra de um lado, o holandês voador do outro, né? Fazendo aqui a brincadeira com Piratas do Caribe. Imagina duas caravelas vindo ali bem na Baía de Guanabara mesmo. Então, tinha isso entre portugueses e franceses no século XVI na Baía de Guanabara, né? E como a Ilha do Governador é bem grande, dava para ver essas batalhas por aqui. Esse é o projeto da ilha, que eu vou nas escolas. Estou fazendo agora um projeto de aula online, né? De um aulão online. Já estou colocando nas minhas redes para ajudar as escolas. É um método diferente, é uma coisa extra, porque o dia da ilha já está chegando, né? O dia 5. Então, quem quiser participar, tá aí o contato, tá? Muito bacana isso. O Playmobil, por exemplo, aqui, olha que legal. Ó, isso aqui é uma caixa seria do Velho Oeste, né? Do Velho Oeste. Mostrando aqui a caixinha do Velho Oeste. Essa caixinha do Velho Oeste, eu também. Tem várias coisas aqui dentro do Velho Oeste e que as crianças podem pegar e criar o seu cenário. Também é outra possibilidade de fazer isso. Então, o cenário, né? A criança pode brincar, né? Ela pode criar o seu cenário, ou eu posso fazer a exposição, como vocês viram, aquele mesão. E aí tem vários temas. Na Idade Média tem castelos, a Roma Antiga tem o Coliseu. Se você conseguir achar aí a foto do Coliseu para mostrar, esse é um dos bonecos, né, grandes, em que existe um fórum, que eu gostei de Playmobil, quero colecionar, né?
existe o fórum Play Brasil Mobil, né? Uma equipe muito bacana, em que o senhor César Orgeda, ele é um dos fundadores, né? Desde 2009 esse fórum existe, então gosta de Playmobil, entra nesse fórum, tá? Que é muito legal, Play Brasil Mobil, também tem no Facebook. Muitos deles me ajudaram a conseguir itens, bonecos, até os bonecões. Aí é um exemplo das oficinas, a criançada utilizando as caixinhas da Playmobil, tá? Então, aí é uma escola do município, a Belmiro Medeiros, que eu trabalho, nossos estudantes fazendo esse momento lúdico na sala de aula, tá? É muito legal. Aí é sobre Idade Média, uma escola bem bacana aqui da ilha também, fazendo uma vida no mundo medieval. Tem castelo, dragão, as bruxas, explicar o que é isso, a justa medieval, aí tem a igreja ali no cantinho, os monges evangelizando, tem os cruzados, bem legal. Pode passar. E aí o Coliseu, é um dos meus xodós, né? Quando eu monto, leva muito tempo para montar. Se você olhar lá no fundo, tem um templo romano, um templo que foi customizado, foi difícil de fazer porque a fábrica nunca fez, então a gente pega olha que loucura, né? A gente que é colecionador não é bem chamado de loucura, é a ambição. A gente pega os telhados de uma casa de fazenda, a gente pega as colunas de outra coisa, a gente mistura com isso, pega a parede de casa moderna que encaixa com o tema, e aí você pega o chão de outro cenário Playmobil e monta isso e chega perto de um templo romano, né? Então isso demorou muito tempo para fazer esse templo. Esse Coliseu, ele levou nada mais, nada menos, para ele ficar desse jeito, pronto. Hoje levaria seria mais rápido. Mas quando eu comecei, com os poucos contatos que eu tinha, ele levou 5 anos para ficar pronto, né? E hoje eu consigo montar ele para explicar que dentro tem os gladiadores, tem os animais. Então, assim, foi um trabalho de muita gente também. Consegui cada arquibancada aí, que são várias arquibancadas desse Coliseu. E muita gente me ajudou a conseguir essa arquibancada, que foi difícil. Agradecer a todos vocês. Aí é um momento ensinando também em outro lugar da escola. Queria agradecer a professora Cíntia, né, pelo convite para essa escola. E a gente foi falar sobre grandes navegações também. E detalhe, foi turma dos pequenos, do 7º, então foi turma do ensino médio também. Então, assim, o projeto ele não é só para o ensino fundamental, ele serve para o ensino médio, para o vestibular. Eu já levei na UFRJ, então, assim, apresentei lá também. Então, ele está em todos, ele serve para vários anos letivos, tá? Esses são os bonecões, né? O Amon está aqui atrás de mim. Vocês podem ver que ele não tem a barba ali, porque eu não tinha feito ainda. Eu gosto de dar nomes para eles, né? O Espirro e o Antônio ali são os meus bonecos. E para onde eu vou, se o tema encaixa, eu levo um. Vai na carroça do carro e vai, né? Eu não tenho carro, então a gente tenta dar um jeito de um transporte, o professor vai buscar. Então, assim, o projeto ele não tem patrocínio, então é tudo pelos custos do professor, pelas ajudas que tem, pela minha família que me apoia. Então, assim, minha irmã, minha esposa, meu pai também que pensou isso lá atrás, né? Se perguntar para o meu pai se ele lembra disso, ele não lembra que me ajudou nesse projeto, mas ele ajudou. Aí é um cenário, uma foto da internet, do cenário dos nativos da América do Norte. Olha a roupa, o detalhe da oca, cara, é muito legal. Totem, é lindo, né? Mas não serve para a América do Sul. Eles não servem para a América do Sul. Eu tive que customizar da América do Sul. Olha ali o templo mais bonitinho aparecendo, olha lá. Ali mostra alguns detalhes. Aquela frente ali é de fazenda. É de uma fazenda. Aquela frente ali. E a gente adaptou porque lembra o templo romano, né? Então aquilo ali é um prédio customizado. Ele foi transformado no que eu quero, né? Todo com peça Playmobil. Isso é uma reportagem, né? O jornal Ilha Notícias muitas vezes já colocou matérias falando desse trabalho que eu faço. Quero agradecer a todos eles. Outros jornais da ilha também, Jornal Golfinho já citou. Todos esses jornais são RJ Verdade. O antigo Jornal de Bairro, né? Também falou bastante. Esse é o Extra.
Isso daí é um pequeno cenário, né, da colonização. Nós vemos ali os escravos customizados, trabalhando, né, e eu sempre deixo um erro no cenário. Raquel, deixa essa cena aí. Tem um erro nesse cenário. Qual é o erro desse cenário? Vamos ver se a Raquel acerta. Desse cenário. Tem um erro histórico aí. Tem coisa que não deveria estar aí. O que é? Vou ajudar. Está na mão de alguém. Não, na mão. A escada? E o quê? Não, a escada serve daquela época. Não. Tem uma coisa que não é dessa época que está aí. Está bem na frente, assim. Vocês agora estão dentro do Play Edu, que é assim que eu faço com a galera na aula. À esquerda de vocês, do lado da mesa, tem um homem com um celular na mão. Celular vermelho. O que está de chapéu com a perna azul. Aquilo ali na mão dele é um celular da Playmobil. Aí, isso é a brincadeira, o erro do cenário. Aí, se a criança acertar, ela ganha um brinde na hora. Muito legal. Então, isso é para mostrar o quê? Que cada época tem seus objetos, né? Cada época tem sua tecnologia. E todas são parte da história, tá? Então, o bacana desse projeto pode ser adaptado. Ele pode ser para a criança, ele pode ser para o adulto. O que é mais legal é o olho que brilha dos pais quando levam, porque muitos deles brincaram e conhecem o Playmobil de muitos anos. E ter a chance de ver um cenário pronto, eles ficam maravilhados. Então, o Playmobil impacta o pai, impacta o estudante, impacta os outros professores, impacta a direção da escola, impacta quem assiste, quem é convidado vai na escola e vê. Então, esse projeto ele é itinerante, tá? Mas, de novo, poxa, eu não tenho Playmobil. Realmente, é um brinquedo que eu levei muitos anos, juntando um outro. Hoje tem um grupo grande. Por quê? Consegui criar alguns cenários diferentes para o 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, e conseguir, nesses anos todos, mostrar nesses cenários as narrativas, conteúdos, propostas, formas de reflexão que eu acho que dá para encaixar, não só em história. Professor de matemática num cenário meio de Egito pode trabalhar arquitetura, pode trabalhar ângulos das pirâmides. Professor de geografia, naquele cenário lá das grandes navegações, pode usar sobre a questão do florestamento que existia no litoral e foi retirado com a madeira. A professora de ciências, no cenário que eu faço do Antigo Egito, que mostra os egípcios trabalhando na agricultura, pode trabalhar sobre nutrição, tipos de plantas. Então, assim, o cenário da Playmobil, ele não é só de história. Ele não serve só para o professor de história, para aula de história. Ele serve para tudo. Então, eu já fui chamado para feira de ciências, para feiras de cultura, de culminâncias culturais. Já fiz essa apresentação na rua, lá no calçadão da Portuguesa. Já fiz em igrejas, mais de uma igreja. Porque, assim, a ideia desse projeto, por exemplo, eu não tenho a caravela Playmobil, mas eu tenho aquelas de loja de enfeite. Olha aqui a pirâmide, a vela triangular. Ela está aqui. A vela triangular aqui. E olha aqui a vela, né, não é triangular, mas ela sai do quadrado. O quadradinho está na frente aqui, ó. Eu tenho um barquinho daquele simples que também eu posso levar na minha aula e dar aula. Né? Eu posso construir com os alunos, por exemplo, a peteca. Posso trabalhar brincadeiras antigas, a brincadeira que alguns povos nativos faziam. Né? E a peteca pode ser esse meu objeto lúdico. Posso usar também moedas, posso usar figuras, posso usar o que você tiver em casa e você puder melhorar a sua aula. Então, assim, o bacana do projeto é esse. E o efeito que ele dá, as consequências, quais seriam os efeitos, né? Quais seriam as consequências, quais seriam as respostas que você quer?
é que o estudante possa sair dessa aula, desse momento, entendendo que a história não é só fato, data, nome, a história é um processo. Aí, respondendo também o que o Bruno perguntou, o que a história me mostrou é que tudo começa comigo. E o Bruno, fazendo o poema que ele fez e cantar agora há pouco, mostra que ele é parte dessa história, assim como a Iracema também é, assim como você que está me assistindo também é parte dessa engrenagem, né? Eu tenho uma frase muito, muito bacana, que o melhor do historiador não é olhar para trás, não é para revirar o passado, mas fazer a gente entender melhor o presente, né? Isso é o sonho do historiador. A minha professora de história, uma das minhas primeiras, Vera, ela me ensinou várias formas de fazer propostas lúdicas. Como ela me ensinou? Dando a aula dela. E assim, eu guardei essas coisas para mim, tá? Guardei isso para mim. E hoje posso usar isso na minha aula. Então, assim, cada estudante pode também pegar aquilo que é mais legal em cada professor e levar para a sua vida. Isso também é importante, tá? E deixar isso para você. Estudar, aprender é aquilo que nunca ninguém vai poder tirar. O conhecimento nunca ninguém vai tirar de você. Então, nunca desista do conhecimento, nunca desista de estudar, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desafios cada vez maiores, não permita que tirem de você o estudo, tá? Não deixe de estudar, tá? Mesmo que os problemas sejam grandes. E, junto conosco, vamos voltar para que o ensino seja assim como foi na minha época. Gratuito, de qualidade e para todos. Então, assim, se você lutar junto comigo, a gente não está sozinho nessa. E como a Iracema também, a história é para a gente, né? Como o coração é para o corpo humano. É fundamental. Essa é uma outra frase que eu também gosto de falar. A história é para o homem, assim como o coração é para o corpo, né? A história é para a mulher, para o homem, para a gente, como o coração pertence a nós. Sem o coração a gente não vive. Sem a história também a gente não faz. E tudo começa com você. A história da sua família, de quem você é, das suas origens, do seu bairro. A história da Ilha do Governador é maravilhosa. Está chegando mais um aniversário da ilha. Por que a ilha tem esse nome? Por que esse bairro onde eu moro tem esse nome? Quem são essas pessoas que fizeram parte da história e estão nos nomes das ruas? E a minha família chegou aqui quando? Até quando? Desde quando eu sou da ilha? Essas perguntas são legais porque me mostram que eu tenho um local no mundo, eu faço parte desse mundo, né? E queria finalizar com a frase da professora Cibele de Ipanema, né? Ela fala no livro dela da História da Ilha. A história da ilha é parte da história do Rio, que é de Portugal, que é do mundo inteiro. Então a história, olha que legal, a história da ilha é parte da história do Rio de Janeiro, que é parte da história do Brasil. E é verdade, falei aqui das grandes navegações, da cana-de-açúcar. O nome da ilha foi Ilha dos Sete Engenhos, gente. Um dos nomes foi esse, Engenho e Cana-de-Açúcar, né? Então a ilha é parte da história do Brasil, que é parte da história de Portugal. Sem a Ilha do Governador, lembre-se, Portugal não teria vencido os franceses. Talvez estaremos falando francês até hoje, vai saber, né? Aí a galera da ilha ajudou. E a parte do planeta. Tudo influi e tudo é influído. Que o lúdico possa influir na sua vida, possa influir na sua aula. E você, estudante que está ouvindo, você pode ajudar os seus professores, incentivando uma prática nova, dando sugestões, ajudando a aula a ser mais dinâmica. Isso também parte do estudante. A gente precisa, quando eu chego numa sala de aula e vejo aquela turma motivada, a minha aula é outra, né? Professor, o que a gente vai aprender hoje, né? É diferente de chegar no lugar e a gente, acho que alguns professores, infelizmente, já passaram por isso. Ô, professor, por que você veio hoje? Olha como é que é diferente, né? Poxa, eu vim cheio de bolsa, vim com Playmobil, etc, etc, e alguém fala por que o senhor veio hoje. Isso tira aquele ânimo que você estava um pouco, né? E tem aquela outra estudante, que é aquela luzinha apagada que eu falei agora, mas tem aquele outro estudante que fala para você, eu também já escutei isso, tossindo na aula, não estava bem, e eu fui até a menina, isso na escola Belmiro Medeiros, posso falar, da menina do 7º ano, e eu perguntei para ela, o que houve? Ah, não estou bem, professor. Aí eu desci, fui até lá, peguei uma água, trouxe para ela, entreguei e tal, ela continuou tossindo, aí eu fui lá, de uma maneira assim, carinhosa, poxa, você devia ter ficado em casa, você não está bem.
mas aí vai perder a aula do senhor, vai perder a aula de história, vai perder a aula de história. Então, assim, é esse tipo de coisa, sabe? Né, que aquela menina, né, com todas as dificuldades, ela quer aprender, né, ela gosta, ela curte a aula. Hoje mesmo na rede social tem uma postagem lá e uma ex-aluna minha me marcou: poxa, professor, eu queria agradecer, nunca esqueci dessas aulas. Então, assim, o legal não é o reconhecimento do estudante, é você, quando saiu daquela aula, daquela sala, poxa, dei o meu melhor hoje. Eu dei o meu melhor hoje, estou feliz, dei o meu melhor, mesmo com as dificuldades. Né? E eu acho que o lúdico pode ajudar. O Playmobil não é o fim. O Playmobil foi um dos vetores que eu pude ter para poder trabalhar e fazer aulas diferenciadas. Mas o legal é o que você pode ter na sua casa. Na minha casa tinha o Playmobil, foi o que meu pai apontou ali naquele momento, que você vai levar isso para a escola. Eu tinha aquilo naquele momento. Mas você pode ter milhares de ideias, milhares de outras formas de levar esse lúdico para a sua escola, para a sua turma, para os seus estudantes, e você que está me vendo, para a sua família, porque você também, numa conversa familiar, você pode ser altamente lúdico, né? Então, a ludicidade está em tudo isso. Queria ler um pouco sobre isso, queria saber um pouco isso. Procura, né? Não existe o Homo sapiens, não existe o Homo erectus. Então, tem um livro chamado Homo Ludens, com NS no final. Ludens. Joga na internet. Vocês vão ver quem é o autor e vocês podem conseguir na internet também, o livro é bem antigo, acessar ele todo para poder ler. Vocês vão entender um pouco de onde vem essas loucuras do professor de história aqui. Li aquele livro, ele abriu minha cabeça, e outros livros também, mas aquele é muito bom. Homo Ludens. O nome do autor é Yutzinga. O livro é antigo, muito bom. O ser humano todo é lúdico. Você pode usar o que você quiser. Essa é a maior mensagem que eu posso dar para você. Você, professor, pode tornar a sua aula mais dinâmica, pode torná-la mais atrativa, porque, primeiro, quem vai dar a aula é o senhor, é você. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, se eu não estou gostando da minha aula, poxa, imagina quem está escutando lá do outro lado, né? Então, se você fica feliz dando a aula, ficou bem, gostou, com certeza, do outro lado, a tendência é que vai ter uma resposta positiva. Se não de todo mundo, mas de uma grande parte, né? Mas não desista. A educação é esse trabalho em equipe. Eu preciso de você, você precisa de mim, e a sociedade precisa se unir. O Bruno trouxe para a gente aqui, nos seus versos, ainda algumas angústias, mazelas, problemas que tem que deixar de existir na nossa sociedade, que infelizmente ainda está vivo, né? E que ele cantou muito bem, e que ele leu muito bem. Infelizmente ainda vemos isso dentro da nossa ilha, fora da nossa ilha, dentro do nosso Brasil, fora do nosso Brasil, e como ele falou, cor da pele, religião, sexualidade, onde você mora, tipo da conta bancária que você tem, nada disso tem que nos dividir, né? Nada disso tem que olhar de cima para baixo para o outro, né? Somos uma raça única, a humana, né? E se a gente conseguir se entender assim, as pessoas vão se compreender melhor, a gente vai conseguir se entender mais, e as dificuldades, elas vão ocorrer, somos diferentes, mas o respeito tem que ser fundamental, e muitos hoje estão perdendo essa coisa chamada respeito. Deixo a você aqui a ideia da ludicidade, que pode ser um simples objeto, uma coisa que você pode utilizar de várias maneiras, ou você pode criar sustentabilidade, criar com coisas recicláveis, que vai dar o mesmo efeito. Tá bom? Muito bom, professor Gilberto. Nós te agradecemos, estamos muito felizes. Vários comentários assim que demonstrando, né, que essa live foi uma live maravilhosa, né? Essa noite foi uma excelente noite. Eu queria poder ler todas, mas o nosso horário está já estourado, né? Mas antes de fechar, eu queria dar oportunidade para os dois alunos fazerem as duas últimas perguntas. Então, Iracema, Bruno, duas últimas perguntas para o professor Gilberto, se vocês têm perguntas? Só para a gente fechar, como eu falei que ia abrir de novo para vocês. Vocês têm perguntas? Eu só tenho uma, porque a maioria ele conseguiu tirar todas as minhas dúvidas.
Foi uma ótima explicação. E a única pergunta que eu queria fazer é que essa ludicidade, tipo, parece que era mais voltada para a educação infantil. Que é como se fosse ensinar os alunos a ter, tipo, uma atração pela aula, achar a aula mais interessante. E se usar isso, por exemplo, no ensino médio ou no ensino fundamental a partir do 6º, 7º ano, você acha que teria, como se diz, não a mesma atenção, o mesmo desempenho? Então, esse é o meu desafio. Esse é o desafio de criar esse projeto. É o desafio que eu vejo muitos professores de matemática, de ciências, tentando avançar para o 6º, 7º, 8º ensino médio, a ludicidade. Como você bem disse, ela é muito voltada para o ensino fundamental 1, é onde tem a maior quantidade de livros sobre o assunto. A educação infantil, né, muito voltada com o lúdico, porque a criança não sabe, às vezes, ler, ela não sabe escrever, então você tem que ensinar de outras formas. Então, lá o lúdico é 100%, é muito visto. A partir do 6º ano, vai ficando um ensino mais rígido, mais engessado, né? E não tem essas práticas diferentes que tinha antes. Então, o meu desafio, que eu jogo com os meus colegas que estão ouvindo, é tentar romper um pouco essa barreira do 5º ano e levar essa ludicidade, seja na geografia, na língua portuguesa, na história, e no ensino médio, filosofia, sociologia, literatura, as línguas estrangeiras, que vocês possam levar essa ludicidade, não ficando mais restrito só no 5º ano, mas avançando para vários anos depois. Essa é a proposta, Iracema. Essa é a ideia. Esse é o sonho, né? Que a ludicidade possa estar em outros campos. E, com certeza, ela dá um resultado muito positivo na maioria das vezes que a gente usa. Ajuda muito. Bruno, você tem uma resposta, uma última pergunta? Então, gostaria de parabenizar o professor, né, pela maneira de ensino. Assim como para a história, eu acho que usar certos artifícios para tornar a aula mais interessante, seja na disciplina de português, matemática. Eu sou um aluno que tem um pouco de dificuldade em algumas matérias. Eu acho que se outros professores também tivessem essa visão de querer inteirar algo a mais, sabe, para tornar essa aula divertida, tornar essa aula mais emocionante, como se o aluno estivesse ali de uma maneira, sabe, em casa, assim, sabe, super natural. Eu acho que isso é muito importante. E eu agradeço muito aí pela oportunidade e parabenizo os senhores uma vez aí pela iniciativa. Tem que ir lá para a escola aí. Agradeço a Escola Leonel Azevedo, que eu vejo que tem alunos maravilhosos. Eu sou fruto dessa escola, tenho fotos, né? Poucas fotos, naquela época a foto era muito difícil. Tenho foto só da formatura, eu pequenininho, do lado da professora, a professora já é falecida, a professora Ângela Cristina. E é o meu carinho muito grande, a forma de poder ajudar, devolver um pouco dessa educação gratuita, pública, de qualidade que eu tive, é tentar levar para as escolas públicas que hoje eu dou aula o mesmo carinho, a mesma atenção, mesmo com todas as dificuldades que eu tenho, mesmo com todas as dificuldades que a escola possui, lá tem muita gente engajada querendo mudança. Eu quero agradecer a todos os meus colegas das escolas que eu trabalho, que sempre, quando proponho projetos meios assim, sempre me ajudam, sempre me apoiam, as direções das escolas, sempre também está junto comigo, e que você também você, colega, possa também entender que na sua escola você também é um braço disso, né? Para o diretor também que está me escutando, junta com seus colegas, com seus professores, coloca essa proposta, se mostra bem assertivo, né, participativo desse processo, que vão aparecer projetos como feiras de cultura, atividades, por exemplo, feira de ciências, ou 2 professores dando aulões, juntando matérias, conteúdos. E na minha área aqui, eu posso dizer para vocês, Playmobil também educa, também ajuda, né? E se precisarem de ajuda, eu sou da ilha, estou na ilha, se precisarem, tem meu contato, está aí embaixo na tela, pode guardar, pode ligar, passando pandemia, ou até durante pandemia pode ser algo remoto,
que eu puder ajudar, reunião de professores, formação permanente, que seria a educação permanente, um bate-papo sobre lúdico com os professores, com os pais, a importância dos pais estarem dentro do processo. Então, eu mesmo dou palestra, ajudo nisso também, nesse bate-papo. E com os alunos, a gente pode fazer muita coisa. Mas o ponto central nessa semana, além da ludicidade, tem a história da ilha. Não deixa a história da ilha morrer. A história da ilha, ela é parte de todos nós. E nós, como somos insulanos, moramos aqui, valorizamos essa Ilha do Governador, tá? Queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer o Miguel, né, o professor Miguel, da Escola Leonel. Muito obrigado, né? Todos os professores da Leonel que eu conheço, né? Alguns que já trocaram de escola, e até a Cristina colocou aqui, né? Eu conheço ela da minha juventude, né? De outros, de questões religiosas, né? Da minha igreja. Então, eu queria agradecer aqui o carinho. Todo mundo que já viu esse projeto Playmobil acontecer, eu sempre faço esse pedido. Ele não tem patrocínio. Então, se tem Playmobil antigo na sua casa, está parado, doa para mim. Ele vai ser bem acolhido. Ele vai ser bem utilizado. Tem ampulheta velha, doa para o professor. Aquele joguinho parado, professor, tem ampulheta, você quer? Ajuda o professor também, tá? E não desista. Não, você não está sozinho nessa luta. Se a gente pudesse ajudar, estamos juntos nessa, tá? E a ludicidade é um grande aliado para a gente nessa força aí, com certeza, tá bom? Obrigado. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, professor Gilberto. A professora Elizabeth Caldas já está dizendo que a história do Parque Royal é incrível, então eu quero te convidar aqui, vou unir a minha voz, a voz do professor Gilberto. Semana que vem a gente entrevista o professor Jaime, que é um grande historiador, uma grande referência em estudos sobre a Ilha do Governador. Então, fica com a gente, né? Fica ligado aí no dia que a gente vai estar junto, né? No dia que a gente vai exibir o nosso programa. Então, aguardem umas novidades. E muito obrigada, professor Gilberto. Boa noite aos nossos telespectadores e até o próximo programa. Boa noite. Um abraço.